Sustentar e Jovem Pan apresentam Business Transformation. Olá, meus caros, bom dia. Raul Javales, e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre inteligência artificial. Desmistificar esse tema, né? A gente fala tanto de inteligência artificial ou AI, Artificial Intelligence. O que seria isso? Como é que se aplica? Para que serve para os negócios? E já começo com uma dica muito boa. É muito importante para o teu negócio e eu acho que grande parte deles hoje vai conviver ou vai precisar fazer uso. O que seria inteligência artificial? Separar em 5 conceitos. Inteligência é inteligência mesmo. O raciocínio que eu tenho, que você tem, a lógica que está aqui na cabeça da gente e que funciona para que a gente tome decisão, para que a gente consiga escolher um caminho, eu consiga direcionar o que eu quero fazer para algum ponto. Quando eu transformo isso em algo artificial, significa que eu estou colocando a máquina por trás desse processo e a máquina vai trazer para mim velocidade. Ela me ajuda a ter uma entrega muito mais tangível e de maneira muito mais rápida. Talvez de uma maneira muito superior a que um ser humaninho conseguiria fazer. Principal ponto disso, a capacidade da máquina de processar muita informação. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu estou falando de machine learning, eu estou falando de deep learning, entre outras opções de aprendizado. Quando eu falo de machine learning, eu estou falando que a máquina aprende. Então ela começa a avaliar, com base numa modelagem de dados, as informações provenientes de uma situação, por exemplo, de um perfil de comportamento, de análise da minha base de CRM, e com essa análise eu consigo dizer qual o perfil de consumo, o que é mais interessante oferecer, o que é que o meu cliente precisa naquele consumo dele, ou eu consigo até ajudar muitas vezes em coisas mais diretas e do nosso dia a dia que a gente nem percebe, como por exemplo usar hoje um GPS, que antigamente para quem está em São Paulo, todo o Brasil, né? Mas em São Paulo, que tem uma cidade gigantesca, que tinha um mapa que parecia uma bíblia, que era o Mapograph ou o Guia 4 Rodas, que a gente tinha que procurar o endereço. E hoje eu uso qualquer aplicativo de referenciamento de lógica de caminhos, como um Google Maps ou como o Waze, e ele vai traçando a melhor rota. E ele faz uma análise constante do que tem de trânsito, do que tem de possivelmente algum trajeto que não é correto eu seguir, e ele vai me orientando o melhor caminho para que eu chegue no meu destino em menor tempo. Na lógica do aprendizado, o machine learning ele traz esse aprendizado de máquina que é a vivência da máquina com os dados que você oferece. Nesse ponto eu quero fazer dar uma atenção especial, porque a máquina aprende com base nos dados que a gente permite que ela tenha acesso. Então, se eu permito que ela tenha acesso a um dado com um certo viés, ela vai tender a analisar as informações com aquele viés. Então, por isso é muito importante quando a gente fala de IA, para fazer um uso coerente da inteligência artificial, que eu tenha uma lógica de modelagem de dados, ou seja, que eu saiba exatamente o que eu quero entregar como modelagem, eu saiba exatamente que tipo de informação eu quero levantar, e pode ser uma mineração de dados. Se a gente for aprofundar um pouco mais, eu posso falar de linguagem natural, e essa linguagem vai ser baseada em aprender e mudar a forma com que eu faço a análise com base em perfis de desvio da lógica da informação, e cada vez mais essa inteligência vai pensar por nós. Mas é importante que a gente aponte ela para o lugar correto e que a gente faça o uso principalmente de maneira coerente. O que seria o uso de maneira coerente? A inteligência artificial, ela vem para te dar agilidade, ela vem para te dar uma assertividade na tua lógica de entrega, e ela vem para te dar um suporte à velocidade com que você pode, por exemplo, levar um produto ao mercado. O teu go-to-market pode ser muito acelerado por inteligência artificial. Um outro ponto muito crítico ela vai te ajudar a perceber alguma coisa ou muita coisa que você não percebeu. Nesse ponto é muito crítico trazer isso para o teu dia a dia. Como eu falei que ela é super acessível hoje, exagero super, né? Não, brincadeiras à parte, ela é acessível. Você tem hoje como contratar um serviço de IA como software as a service. E eu consigo plugar nessa inteligência o meu aplicativo, eu consigo plugar nessa inteligência o meu site. A gente ouviu falar muito de IA quando se falou, por exemplo, da IBM do Watson. A gente escuta hoje e convive muito com inteligência artificial no celular. Quando a gente conversa com a Siri, quando a gente conversa com o Google Assistant, quando conversa com a Alexa, que são assistentes virtuais que trazem para você, interagem contigo.
e conseguem executar alguma tarefa de maneira mais fácil, ou maneira por comando de voz, por exemplo, e muitas vezes fazer uma análise e te recomendar. Às vezes a gente faz uma pergunta básica sobre um tema e ela traz, olha, consegui achar isso ligado a esse tema, só que achei esses outros pontos correlatos a isso. Com isso, você vai ter uma informação enriquecida, você vai ter acesso a mais informação que talvez você não procurasse sozinho. Então, importante, vamos fazer uso, é acessível, não tem que se aterrorizar. E um ponto que eu acho muito crítico, que a gente fala hoje de maneira muito pesada sobre ética e o uso de IA. Então, apesar da tecnologia ter evoluído bastante, ela não está indo de uma maneira descontrolada. Ela está indo muito baseada numa forma ética e da maneira da lógica de limitação, até onde a gente deixa a inteligência artificial ser utilizada. Então, tem um refino, tem um controle constante, ela vai cada vez mais fazer parte de sua vida, ela vai te facilitar a execução do teu trabalho, a execução de suas tarefas diárias, vai te ajudar no seu dia a dia, vindo desde um smartwatch a propriamente um serviço ou aplicativo que favoreça seu negócio. Muito obrigado pela audiência de vocês, nos falamos novamente na próxima semana. Um forte abraço.